Graça e paz, crianças. Tia Joana com vocês novamente. Hoje quem vai nos ajudar com a história será a Elisa. Graça e paz, Elisa. Graça e paz, tia Joana. Tá, graça e paz pro pessoal que está em casa. Graça e paz, pessoal. O tema da nossa história de hoje será: a rebelião contra Deus sempre traz a confusão. Exatamente, confusão. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é sempre boa, perfeita e agradável, não é verdade? Sim. Mas nem sempre os homens querem dar ouvido a essa vontade de Deus. Às vezes, eles pensam que a sua vontade é melhor ou que eles são mais inteligentes do que Deus. Quem aqui nunca tentou enganar o papai e a mamãe na hora do almoço, quando ele diz assim: vamos comer legumes e verduras, e aí você, para se safar disso, finge que nem está com muita fome, só para na hora do lanche poder se encher de doces e salgadinhos, não é verdade? Acontece muitas vezes, né? Mas será que a pessoa que fica se alimentando desse jeito vai ser uma pessoa forte e saudável, Elisa? Não, né? A probabilidade é que elas fiquem com muito mais facilidade doente e que seja uma pessoa com a saúde fragilizada, não é verdade? Sim. Quando a criança faz isso, ela está se rebelando contra os pais e automaticamente contra Deus. Lembra que a gente já estudou que devemos honrar o nosso pai e a nossa mãe? Sim. E que assim nós estamos honrando diretamente ao próprio Deus, não é verdade? Sim. Então, aconteceu algo parecido lá em Gênesis 11. A Bíblia vai dizer que após o dilúvio, Deus falou que ia abençoar a descendência de Noé e deu uma ordem para eles, dizendo assim, que eles deveriam se multiplicar, povoar a terra, né? Se multipliquem e povoem a terra. Então eles deveriam assim, como esses copos aqui, povoar toda a terra e Deus iria abençoar eles. Mas aí, ao invés de obedecerem o que Deus disse, eles resolveram se rebelar. E ao invés de povoar toda a terra, eles decidiram se juntar e formar uma grande torre tão alta que eles queriam que chegasse lá no céu. Com isso, eles queriam que o nome deles se tornasse famoso na terra. Então, isso foi uma desobediência a Deus, uma rebelião. O líder desses homens, a Bíblia vai dizer que era um homem chamado Nimrod. Vamos ver o que a Bíblia fala sobre ele? Está escrito lá em Gênesis, no capítulo 10, do verso 8 ao 12. Elisa vai ler para a gente, bem alto, tá, Elisa? Cush gerou a Nimrod, no qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. A princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Rebote e Cala. Entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezim. Exatamente. Nesses versículos a gente viu que ele foi um dos fundadores da cidade de Babel. Sabe o que significa esse nome Babel? Confusão? Confusão. Mas por que será que ela ganhou esse nome de Babel? Confusão, cidade de confusão. A Bíblia vai dizer que antigamente todos os homens falavam a mesma língua. Então todo mundo falava e todo mundo se entendia, não é verdade? Sim. Mas naquele episódio onde os homens decidiram se rebelar contra Deus, desobedecer a Deus e se juntar para construir uma grande torre, se juntar todos numa única cidade, quando a ordem de Deus tinha sido povoar toda a terra, Deus decidiu castigar aquele pessoal. Sabe qual foi o castigo de Deus, Elisa? Deus dividiu a língua deles. Como assim? Se antigamente todo mundo falava uma língua só e todo mundo entendia, como eu estou falando aqui com vocês, eu estou falando em português, não é verdade? Sim. Você está entendendo como, hein? Português. Português.
naquela época todo mundo falava a mesma língua, mas devido àquela rebelião, àquela desobediência, Deus multiplicou as línguas. Então, uns começaram a falar em português, outro inglês, outro alemão, chinês e por aí vai. Todo mundo estava falando línguas diferentes, então ninguém conseguia mais se entender. Com isso, Deus conseguiu refrear um pouco aquela rebelião, né? E a desobediência dos homens. E o que aconteceu? Como eles não estavam mais se entendendo, então eles começaram a se juntar assim, ó, em grupos. Quem falava português vinha para cá, inglês para cá, chinês para cá. E aí eles foram se espalhando, todos se juntando com aquele grupo que falava a sua mesma língua. Sabe o que isso significa? E os planos de Deus não podem ser frustrados. Lembra que Deus disse que eles deveriam se espalhar e povoar a terra? Sim. Foi exatamente isso que aconteceu. Mesmo eles não querendo. Eles queriam ficar todos juntos numa única cidade, talvez para se tornar um povo super poderoso. Mas essa não era a vontade de Deus. E a vontade de Deus sempre prevalece. Quando Deus dividiu as línguas, eles foram obrigados a povoar a terra e morar junto de quem falava as mesmas línguas que eles, ok? Então, trazendo para nós, quando a gente se junta, se une para fazer uma rebelião ou para desobedecer, Deus, ele não vai nos abençoar, pelo contrário, né? A gente vai arrumar muita confusão, como o pessoal lá de Babel, né? Por exemplo, quando a gente desobedece o pai e a mãe, que tipo de confusão a gente pode arrumar, Elisa? Uma pisa e castigo por 2 meses ou 1 ano, sem se... Exatamente, né? Pisa, castigo. E quando a gente desobedece a tia da escola, a professora da escola? A gente leva advertência, várias advertências, e deixa de ser o queridinho da tia. Deixa de ser o queridinho da tia, né? E aí, quanto mais a nossa rebelião for aumentando, mais as confusões vão aumentando também. Se a gente começar a desobedecer as leis que existem na Terra, o que é que pode acontecer com a gente? A gente pode ser morto ou preso. Não é verdade? Então, gente, Deus, ele não gosta quando a gente se une, ó, para fazer o que é errado. Porém, se a gente reconhecer que em algum momento da nossa vida a gente se juntou com aquele coleguinha para bagunçar na sala, ou se a gente se juntou com o nosso irmão para desobedecer os nossos pais, e isso a gente já aprendeu que é rebelião, se isso já aconteceu conosco, não precisa ficar cabisbaixo. A Bíblia vai dizer que se nós confessarmos os nossos pecados e abandonarmos, crendo em Jesus Cristo, Ele vai nos purificar dos nossos pecados e perdoá-los, não é verdade? Isso me lembrou até uma musiquinha que tem, que é 1 João 1,9, está escrito lá. E confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. Muito bem, Elisa. Vamos cantar junto com a Elisa, todo mundo? É bem facinho. Esse versículo está lá em 1 João 1,9. Então vamos todos juntos? Confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Amém, Elisa? Amém, tia Joana. Então, que essa lição fique guardada no nosso coração para que a gente não peque contra Deus, ok? Então, tchau, gente. Até a próxima história. Tchau, gente. Até a próxima.